Fibromialgia. Já ouviram falar dessa doença? Uma doença que tem afetado milhões de brasileiros, uma doença incapacitante, importante causa de atestado médico, importante causa de afastamento médico, importante causa de comprometimento da qualidade de vida e que tem afetado milhões de brasileiros e de pessoas ao redor do mundo. Pois bem, esse é o vídeo que nós conversaremos hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa e semanalmente eu estou postando vídeos novos aqui no YouTube. É um prazer que você me acompanhe, se inscreva no canal, se gostar do vídeo curta, compartilha, divulga essa informação para mais pessoas. Inclusive, se você conhece alguém que sofre com fibromialgia, compartilha com ela esse vídeo, isso pode estar mudando inclusive a vida dela. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença crônica caracterizada pelo comprometimento articular e muscular em pontos específicos do corpo, são pelo menos 18 pontos específicos do corpo, de causa desconhecida. Não se sabe o que leva à fibromialgia, mas se sabe que ela está muito ligada ao distúrbio de ansiedade e depressão. Ou seja, todo paciente que sofre com fibromialgia também sofre com depressão ou ansiedade. E isso acaba levando a uma manifestação somática, ou seja, uma manifestação no corpo desse quadro, e se manifesta através de dor. Então o paciente ele sente dores terríveis, dores limitantes em praticamente todo o corpo, são pelo menos 18 pontos de dor, mas podendo ter muitos outros pontos de dor. A sensibilidade é muito diminuída, a ansiedade ou a depressão tende a piorar ainda mais essa sensibilidade, e o paciente ele realmente tem um comprometimento da sua qualidade de vida. O paciente muitas vezes ele vive na urgência, faz uso de altíssimas doses de opioides, de morfina, de analgésicos, de anti-inflamatórios, podendo inclusive até ter insuficiência hepática, hepatite medicamentosa em casos extremamente graves, quando o paciente exagera demais na dose. E exagera porque ele sente a dor, ele sente uma dor incapacitante. E como eu falei, é uma doença de causa desconhecida. Quando procura o reumato, quando procura o ortopedista, é feita uma bateria de exames e todos os exames dão normais. O paciente com fibromialgia ele não tem qualquer alteração no seu exame de imagem. O diagnóstico de fibromialgia é puramente clínico e tem que estar associado a um quadro, como eu falei, de ansiedade ou depressão. Mas será que a fibromialgia é apenas isso? Será que tratar a fibromialgia é apenas tratar a dor e tratar a ansiedade e a depressão? Pois bem, pessoal, pela ótica da medicina integrativa, da qual eu faço parte, da qual eu atuo no meu consultório, na minha clínica, a fibromialgia ela vai muito além disso. E é exatamente por ela ir muito além disso que o paciente não melhora, que o paciente vive refém do medicamento, podendo inclusive ter efeitos colaterais pelo uso crônico e demasiado dessas medicações analgésicas que são importantes, mas têm seus efeitos colaterais. A fibromialgia, na verdade, ela é causada por um desequilíbrio hormonal. E a principal causa do desequilíbrio que leva à fibromialgia é o desequilíbrio de um hormônio chamado cortisol. Aquele mesmo hormônio que eu falei da ansiedade. Por isso que o princípio que leva à fibromialgia, o princípio etiopatológico que leva à fibromialgia é o mesmo que leva à ansiedade. Então tem aqui o vídeo em que eu falei a respeito da ansiedade, que vocês podem estar acompanhando e vão entender que é o mesmo princípio. Ou seja, todo indivíduo que tem um quadro de ansiedade, que não trata essa ansiedade de forma adequada. Lembrando que, na minha opinião médica, o tratamento da ansiedade adequado é quando se trata o hormônio, é quando se trata a carência vitamínica, hormonal, faz o acompanhamento com o psicólogo, de preferência para estar trabalhando essa mente, e apenas em último caso, mas podendo também ser feito, o uso do tratamento psiquiátrico. Aquele indivíduo que apenas trata com medicamento psiquiátrico, ele não está tratando a ansiedade da forma que deveria tratar. Esse paciente que tem um desequilíbrio hormonal, metabólico, vitamínico, que não está tratando, com o tempo ele terá uma piora
desse desequilíbrio, uma vez que ele está tratando apenas o sintoma, ele está tratando apenas a dor, ele está recorrendo apenas ao analgésico, ele está recorrendo apenas ao opioide, ele está recorrendo apenas ao medicamento psiquiátrico, enquanto que aquele desequilíbrio hormonal está crescendo cada vez mais. Esse mesmo indivíduo, ele corre um risco de, numa etapa posterior, evoluir para fibromialgia, que inclusive é o que eu acabo recebendo aqui na clínica. Eu recebo muitos pacientes com quadro de ansiedade crônico, lembrando que a ansiedade ela só se manifesta depois de pelo menos décadas, então o paciente que desenvolve uma crise de ansiedade ou até mesmo uma crise de fibromialgia, que é o tema do vídeo atual, é um indivíduo que já sofre, já tem uma carência hormonal e já tem esse comprometimento, principalmente se manifestando através de uma crise de ansiedade leve, mas por anos, por décadas. E chega num determinado momento em que o corpo dele já não consegue mais responder às situações, desencadeando a crise de fibromialgia. Então, quando ele apenas trata o sintoma, ele não está tratando a causa. Portanto, ele acaba evoluindo cada vez mais. Então, a fibromialgia vai piorando cada vez mais, as dores vão ficando cada vez mais limitantes, o paciente não consegue mais sair de casa, o paciente vive com dor. A dor, como eu já falei em vídeos anteriores, a dor incapacitante leva a um aumento da irritabilidade, o paciente já não consegue mais interagir em família, o paciente já não consegue trabalhar, coloca-se atestados, pode até mesmo perder o emprego, vai buscar uma aposentadoria porque já não tem mais condições de trabalhar, compromete a renda, e aí uma série de situações que vão sendo pioradas na medida que não é tratado o problema em si. Então, só para ficar mais claro, eu não sou contra o tratamento com analgésicos de forma alguma. Se o paciente está sentindo dor, deve procurar a urgência, deve fazer uso do analgésico, deve fazer uso do opioide, do tramal, da medicação que for prescrita pelo médico. Mas ele não pode apenas considerar isso como a base do tratamento. É importante que o paciente seja avaliado como um todo, é importante que a mente desse paciente seja tratada junto a um psicólogo, é importante que as suas carências hormonais, principalmente a carência ligada ao cortisol, também seja avaliada. E dessa forma as dores vão melhorar. A sensibilidade ligada às fibras nervosas vão começar a aumentar, essa sensibilidade vai começar a aumentar, e o paciente vai começar a ter uma resposta melhor a essa dor. Então a crítica que eu faço à fibromialgia, que é uma doença que vem crescendo exponencialmente, é uma doença que vem crescendo muito, porque ela vai acompanhando os quadros de ansiedade, os quadros de depressão, que infelizmente por esse mundo mais caótico que nós estamos vivendo, em que o estresse vai a mil, esse quadro tende a se aumentar e não é feito o diagnóstico de forma adequada. É simplesmente considerado uma doença de causa desconhecida, com exames de imagem normal, e que, na pior das hipóteses, trata apenas a ansiedade, a decorrência da ansiedade. Eu concordo que está ligado à ansiedade, eu concordo que a fisiopatologia é a mesma, mas se tanto a ansiedade quanto a fibromialgia não forem tratadas na sua causa, no seu desequilíbrio hormonal e metabólico, o paciente nunca vai haver melhora. Também sou favorável à fisioterapia, também sou favorável à acupuntura, sou favorável a todos esses tratamentos para tratar a fibromialgia, mas tratando a base do problema. Inclusive eu tenho vários pacientes com fibromialgia, tenho relatos no meu Instagram, então se você está me acompanhando por aqui, não me acompanha ainda pelo Instagram, me acompanha no Instagram, você vai ver relatos de pacientes que têm tido uma melhora incrível da qualidade de vida, diminuindo o processo inflamatório. Então a fibromialgia também é um exemplo, ela é uma doença que leva a uma dor crônica. Então tudo aquilo que eu falei no vídeo, então tá aqui o vídeo de dor crônica, tudo aquilo que eu falei no vídeo de dor crônica, de tratar a dor crônica, de desinflamar o paciente, de utilizar protocolos antioxidantes para desinflamar o paciente, também se aplica à fibromialgia. Com o detalhe que a fibromialgia ela está muito ligada ao cortisol. Ela está muito ligada ao cortisol e a vitaminas do complexo B, que devem ser tratadas. Se não forem tratadas, se não forem corrigidas, se não forem avaliadas, isso a gente pode avaliar facilmente através do exame de sangue, mas havendo a avaliação, havendo a constatação, deve ser feita a correção. E se for necessário, se faz sim a fisioterapia, se faz a acupuntura, se faz o analgésico, se usa o medicamento para ansiedade, se usa o medicamento para depressão. Mas é importante que o paciente seja avaliado como um todo.
Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo em que eu falei a respeito da fibromialgia. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento, se gostaram, curta, compartilha, deixa nos comentários qualquer tipo de recomendação, comentário que eu, com prazer, irei ler. Até o próximo vídeo. Tchau!